Olá, personas! Vamos a mais uma aula da série Polinômios, Conceitos e Operações. Esta é a aula 17 e vamos continuar em produtos notáveis. Desta vez é o quadrado da diferença de dois termos. Antes de tudo, verifique aí se você já é inscrito. Se não for, se inscreva no canal, dá um joinha aí no vídeo e compartilhe. Ficarei muito grato, isso vai nos ajudar bastante. Olha só. Começando aqui, ó, 8 menos 2 elevado ao quadrado. Observe, pelo que está aqui no título, quadrado da diferença de dois termos. Quadrado é o expoente 2. Da diferença, a diferença é o resultado da subtração, representa uma subtração também, de dois termos. 8 menos 2. Se eu for resolver aqui via expressão numérica, resolvendo o que está dentro do parênteses primeiro, 8 menos 2, 6. E 6 elevado ao quadrado, 36. Agora vamos resolver de outra forma. Vamos por potenciação e pela propriedade distributiva. Quando eu uso a potenciação, eu tenho a base multiplicada por ela mesma, porque o expoente é 2. Para fazer esse produto aqui, nós vamos utilizar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Então, é todo mundo vezes todo mundo. Então, 8 vezes 8. Depois vai ser 8 vezes menos 2. Menos 2 vezes 8. E o menos 2 vezes o menos 2. 8 vezes 8, 64. Veja você que aqui é o mesmo que 8 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes 8, sinais diferentes, negativo, 2 vezes 8, 16. Então, menos 16. 8 vezes menos 2, 8 vezes 2, 16, sinais diferentes, negativo. E por último aqui, menos 2 vezes menos 2. Veja que é um número multiplicado por ele mesmo. Então, isso aqui é menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4 positivo, ó, porque veja que sinais iguais, positivo. Então, aqui, olha o que aconteceu. Ó. Nós tivemos dois resultados iguais aqui, ó, menos 16 e menos 16, que vieram da onde? Do menos 2 vezes 8, do 8 vezes menos 2. Mas percebe que se eu trocar de posição, o resultado não muda. Então, se eu troco a ordem dos fatores, o produto não se altera, é o mesmo. Então, eu posso fazer como 8 vezes 2. Só que eu estou tirando aqui, tá? Observa que esse sinal aqui de subtração, no caso, representa tirar. Eu estou tirando uma área, uma figura. Tem essa figura maior, 64 de área. Estou tirando dois retângulos dessa figura maior. Então, menos 2 vezes 8 vezes 2. Eu estou simbolizando como 8 vezes 2 porque a área não existe lado negativo. Então, esse menos 2 significa que estou tirando duas figuras. De quanto de área cada uma? 8 vezes 2. Está aqui. Então, esse 64 é o 8 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 2, mais o 2 elevado ao quadrado aí. Agora, olha só. Representando essa situação agora, geometricamente, diferentemente do quadrado da soma, o quadrado da diferença, ele começa com o quadrado maior, que é 8 aqui, ó. Eu tenho 8, tá aqui. Estou compondo o quadrado maior, ó, 8 de lado. E eu quero tirar esse 2 aqui, ó. Então, fica assim, ó. Deixa eu descer um pouquinho. Este lado aqui, ó, mede 8. Então, quanto mede, ó, se eu tirar esse aqui, ó, quanto vai ficar, ó? Se eu tirar 2, ó, de lado, ó, este pedaço aqui mede 8 menos 2, que é 6. Tranquilo. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó.
eu vou tirar. Se eu tirar esse pedaço aqui, o que sobra é 8 menos 2. Então aqui tudo é 8, só esse pedaço mede 8 menos 2 se eu tirar aqui. Tá certo? Então olha só, o que vai acontecer, ó. Eu quero tirar este lado 2 aqui e este aqui. Então o que vai acontecer, ó? Tirando esse lado 2, ó, esse retângulo mede 2, não é 8 menos 2, ó? Então, considero esse retângulo junto com esse quadrado aqui, ó. Eu vou tirar. Tirei. Só que agora é como se eu tivesse mais um quadrado desse aqui, ó, para tirar a mesma coisa. Só que eu não tenho esse outro quadrado. É como se eu tivesse tirado. Aqui, tá vendo, ó? É como se eu tivesse tirado um quadrado aqui desse aqui, ó, para ter este outro quadrado, ó. Então observe você que eu tenho aqui aqui é lado 8, aqui é lado 8 total, e aqui é lado 2. Então eu tenho 2 vezes 8 aqui, que é a área desse quadrado desse retângulo juntos. Aqui eu tenho, ó, lado 2 e lado 8 total aqui, ó. 6 mais 2, 8. Então eu tenho 16 também. 2 vezes 8 igual a 16. 2 vezes 8 igual a 16. Eu estou tirando isso aqui. Por isso, aparece aqui, ó, com o sinalzinho de menos que eu estou tirando. Só que, ao fazer isso, ao tirar esses dois aqui, ó, eu precisei tirar, como eu disse, como se tivesse precisado tirar um quadradinho aqui para compor essa figura. Então, o meu quadrado aqui ficaria faltando esse. Por isso, nós somamos um quadrado de 2 por 2 para compensar aqui, para completar esse quadrado. Tranquilo? Então vai ficar, eu tenho aqui, ó, o 64, que era a área total, menos os duas figuras de 2 por 8, ou de 8 por 2, 8 vezes 2, que dá 16. E para fazer isso eu precisei tirar. Então eu acrescento um quadrado, porque senão fica faltando. Eu tirei duas vezes o mesmo quadrado, e só tinha um. Então, tirei uma vez a mais, então eu compenso com mais o 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então daqui nós chegamos, ó, fica 64 menos 32 mais 4. Você pode observar, então, qual que é a conclusão que nós podemos chegar aqui, ó. Deixa eu escrever aqui do lado aqui, ó. Ficou o 8 elevado ao quadrado menos 2 vezes esta figura aqui, que é 2 por 8, ou 8 por 2. Então, 2 vezes o 8 vezes o 2. Aqui dá 16, tirando 16 duas vezes. E como eu tirei o mesmo quadrado duas vezes, só tinha um, para compensar, eu somo quadrado, 2 ao quadrado aqui. Tranquilo? Então, olha só como é que eu posso deduzir isso, generalizar para qualquer que seja a situação que aconteça a diferença, quadrado da diferença. Eu tenho isso aqui, ó. O quadrado da diferença de dois termos, ele se obtém como? Tendo o quadrado do primeiro termo. Então aqui, ó, o quadrado do primeiro termo. Deixa eu ir para o lado aqui. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E aí eu tenho a área deste quadrado só aqui, tirando os demais. Do quadrado maior
tirando os outros, eu tenho só um quadrado. Tá legal? Então, vamos a mais alguns exercícios aqui. Vamos a 3 exercícios para a gente praticar um pouquinho. Primeiro exercício. Determine uma expressão algébrica que represente apenas a área da parte colorida do quadrado. Então, eu tenho esse quadrado maior, ao lado desse quadrado, x, lado x. Então, qual é a área dele total? X ao quadrado. Só que eu não quero a área total, eu quero só da parte colorida. E aí a gente vai considerar as medidas indicadas aqui em uma mesma unidade de comprimento. Ou seja, se aqui é 3 centímetros, o x vai ser em centímetro também. Se o 3 é metros, o x é em metros e assim por diante. Tá legal? Então a primeira coisa, ó, é fazer o seguinte, ó. Eu tenho, ó, esse quadrado aqui, ó, maior é x. Só que o que nos interessa é essa parte aqui. Quanto mede esse pedaço aqui, ó? Mede 3. Então eu posso entender que só esse lado aqui da parte pintada é x menos 3. E a mesma coisa aqui, ó. Aqui é 3. Total é x. Se eu tirar o 3 desse x, o que sobra é essa parte do lado aqui que está pintado. Por isso, x menos 3. E eu quero calcular a área desse quadrado. Lado elevado ao quadrado, lado vezes lado. Então, x menos 3 elevado ao quadrado. Pronto, eu já tenho aí uma expressão algébrica, que é quadrado da diferença de dois termos, porque eu estou tirando aqui, ó, as laterais deste quadrado aqui, como se fossem dois corredores aqui. A outra forma é desenvolver este produto notável aqui. E pela figura, olha só, mais uma vez você vai observar como a gente desenvolve esse produto notável, quadrado da diferença de dois termos, manuseando aqui a figura. Ó. Então eu vou tirar, ó, este lado aqui, esse corredor aqui, ó. Vou tirar esse corredor e veja você, deixa eu representá-lo aqui novamente, ó. Tem esse retângulo aqui e juntei com este quadrado. Aqui, ó, total mede x, aqui é 3, ó, só esse pedacinho é 3, e este outro pedaço, esse total aqui, ó, é x. Agora observe que esta altura aqui, ó, é 3 também, então eu nem precisava desse 3 aqui, ó. Essa altura é 3 e este lado mede x. Qual é a área total aqui, ó? A área total aqui é 3x. Comprimento vezes largura, base vezes altura. E veja você que o outro aqui, ó, esse outro, vai ser a mesma coisa. Eu tenho este retângulo aqui e este outro quadrado, juntando numa figura só, como se fosse um retângulo só. Aqui é 3, e este lado aqui, ó, total, mede x. Qual é a área dessa figura? 3x. Observe que nós vamos, então, para ter a área deste aqui, vamos pegar a figura total, que é x², menos, eu vou tirar esses dois aqui, menos 3x, menos 3x. Só que, observe que eu tirei este quadrado duas vezes, só tem um quadrado, eu tirei duas vezes, então para compensar, eu somo um quadrado, que é 3 ao quadrado. Porque senão, se eu deixar assim, ó, para ter esse quadrado, eu teria que tirar daqui, ó, vai ficar faltando um quadrado de 3 por 3 aqui. Por isso eu estou somando. Observe também, ó, que menos 3x, ó, x² menos 2 vezes o 3x, mais 9. 2 vezes 3, 6. x² menos 6x mais 9. A expressão aqui, o resultado de x menos 3 elevado ao quadrado é x² menos 6x mais 9, se eu desenvolver aqui. Tá certo? Então, de novo, ó, o quadrado do primeiro
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tanto faz a ordem aqui, mais o quadrado do segundo termo. Então eu tenho duas respostas que satisfazem aqui o meu probleminha. Encontre o quadrado dos binômios. Lembrando que binômio é a adição de dois monômios. X menos 7 não dá para somar aqui dentro. Então é por isso que eu tenho que desenvolver. Eu posso desenvolver usando... Se eu não lembrar da fórmula aqui, do padrão que nós enxergamos aqui, você desenvolve por potenciação. Fica x menos 7 vezes x menos 7. Daí multiplica todo mundo por todo mundo. X vezes x, x vezes menos 7. Ó, x vezes x, x quadrado. X vezes menos 7, menos 7x. Menos 7 vezes x, menos 7x. E menos 7 vezes menos 7, deixa eu fazer aqui em cima, aqui, ó, é menos 7 ao quadrado. Menos 7 vezes menos 7, sinais iguais positivo, 7 vezes 7, 49. Fica mais 49. E aqui, x quadrado menos 14x, ó, porque são... Você deve 7x e deve 7x. Qual o total que você deve? Eu costumo representar o x como abacaxis. Você deve 7 abacaxis e deve 7 abacaxis. Qual o total da sua dívida? 14 abacaxis. Mais 49. Então aqui desenvolvendo, ó, pela generalização, pela fórmula. Lembrando que a fórmula serve para facilitar, tá? Mas você não pode priorizar o decoreba de fórmulas. Tente entender como se chegam nelas, que foi o que fizemos aqui. Como que chegamos a essa fórmula aqui? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. X quadrado, 2 vezes 7, 14, sinais diferentes. Negativo, cuidado com o sinal, menos 14x, mais 49. Mesma coisa aqui, tá vendo? Então, quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. A ao quadrado, 2 vezes 5, 10, sinais diferentes, negativo. Então vai ficar 10a. 5 ao quadrado é 25, então mais 25. Veja você que nós caímos num trinômio. Agora, para facilitar certos tipos de cálculo de forma mental, usando aqui o quadrado da diferença de dois termos, 99 elevado ao quadrado. Se eu não quero calcular 99 vezes 99 e tal, eu posso usar o seguinte, ó. Quanto falta para 100? Falta 1. Então, 100 menos 1. Veja que não adianta eu fazer 99 mais 1. Que eu teria que fazer 99 ao quadrado, de qualquer forma. Também eu não quero 100, né? Porque aí 99 mais 1 seria 100. Então, 100 menos 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. 100 ao quadrado, ó, eu dobro, expoente 2, eu dobro essa quantidade de zeros que tem aqui. Ficam 4 zeros. Ou seja, 100 vezes 100, 10.000. 2 vezes 100, 200, então menos 200. 200 vezes 1, 200. Mais 1 ao quadrado é 1. Fica 10.000 menos 200, 9.800. Com mais 1, 9.801. Tranquilo, né? Rapidinho. 49 mais 1. Então, quanto falta para 50, que é fácil de calcular? 50 vezes 50, 2.500. Então, 50 menos 1 é o 49, elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui, 50 vezes 50, 2.500. Você pode fazer assim também, 5 vezes 5, 25.
E a quantidade de zeros aqui dobra. 2 vezes 5, 100, vezes 1, 100, menos 100 aqui. Mais 1. Então, 2.500 menos 100, 2.400 com mais 1, 2.401. E por último aqui, quanto falta para 200, que é o mais fácil, o mais próximo, redondo, 200 menos 2 elevado ao quadrado. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então eu tenho 2 vezes 2, 4, dobro a quantidade de zeros aqui, vira 40.000. Veja que eu tenho 4 zeros no total, 200 vezes 200, 40.000. 2 vezes 200, 400, vezes 2, 800. Menos 800. Mais 2 ao quadrado, 4. 40.000 menos 800 dá 39.200. Com mais 4, 39.204. Tá legal? Então até a próxima aula. Forte abraço!